Hello, nono ano! Meus queridos, então vamos agora para a parte de gramática da unidade 1, tá? Então, semana passada, vocês fizeram a parte de vocabulário, né? E eu pedi para vocês copiarem essa matéria, Second Conditional, no caderno, para eu poder explicar. Então, vocês vão pegar essa matéria agora e acompanhar a explicação, tá? Então, vamos lá. Second Conditional é a segunda condicional. O ano passado, vocês viram comigo a First Condition, né? Agora, nós vamos ver a Second. Quando nós vimos a First o ano passado, a gente estava falando de algo possível de acontecer, né? Ou de coisas que são fatos. E aí, a gente usava o presente e o futuro. Lembram? Então, agora, a gente vai falar de hipótese, tá? Algo que é improvável ou muito difícil de acontecer. Não é impossível, tá, gente? É improvável, ok? Então, a gente tá falando se é uma hipótese, tá? Como nós estamos falando de hipótese, aí os tempos verbais que nós vamos usar são simple past e o would. Tá? Então, simple past, que é o passado, lembra que na first condition a gente usava o presente, agora a gente vai usar o passado, e na first condition a gente usava o futuro do presente, agora a gente vai usar o futuro do pretérito, tá? Que é o would, é o futuro do pretérito, tá bom? Então, tá vendo que agora aqui tem relação com o passado, tá? Então, como que vai ser a minha second condition? Como que ela é formada? If clause é a second conditional, é a oração condicional. Onde tiver a if clause, o verbo vai ter que estar sempre no passado, tá? Então, lembrem lá as regrinhas que nós já vimos do passado. Inclusive, eu lembrei aqui para vocês copiarem, né? Eu coloquei aqui para vocês copiarem. Então, onde tiver o if, o verbo vai estar no passado. E main clause, o que é main clause? A oração principal. Na oração principal, a gente vai usar o would e o verbo. O verbo vai estar sempre na forma normal, tá? Aí você vai falar, mas como é que eu vou saber qual é qual? Simples. Qual é a condicional? Aonde tiver o if. Porque nós vamos ter sempre duas orações na frase, tá? Então, qual é a condicional? If. Onde apareceu o if é a condicional. A outra oração é a oração principal, tá? Então, o que você tem que fazer? Procurar. Então, procura primeiro a oração condicional. Então, é o if que vai te mostrar, tá? Achou a oração condicional? Sabe que o verbo que você vai usar lá, você vai ter que colocar no passado. A outra oração que sobrou é a oração principal. Então, o verbo que está lá, você vai colocar o would e repete o verbo na forma normal, tá? Olha o exemplo que eu dei aqui. Eu dei um exemplo na afirmativa e na negativa. Olha só. If I had much money, I would help you. Se eu tivesse, ó, eu estou falando de uma hipótese. Se eu tivesse, eu não tenho. Se eu tivesse. Se eu tivesse muito dinheiro, eu te ajudaria. Tá? Ó, ajudaria. Futuro do pretérito, tá? Então, olha só, aqui não está o if, então eu tive que colocar o meu verbo no passado. A outra oração principal, então eu coloquei o would e o verbo que eu usei na forma normal, tá? Inverti, falei a mesma frase, porém eu inverti, coloquei a oração principal primeiro e a condicional depois. Não importa. Se o if está aqui, o passado tem que vir aqui junto com ele. Ó, if aqui, ó, o passado aqui, ó. Então, if, passado. A outra oração principal, tá? Então, não importa se a oração condicional vai estar no começo ou se ela vai estar no final. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, isso não importa. Se a minha condicional estiver no começo, eu vou colocar o verbo no passado no começo.
Se a minha condicional estiver no final, eu vou colocar meu verbo no passado no final. Então, ó, aonde tiver a condicional, eu tenho que colocar meu verbo no passado. A outra oração que sobrou, a oração principal. Então, eu ponho o would e o verbo, tá? Se eu quero fazer na negativa, a regra é a mesma, porém, vou colocar na forma negativa. Então, aqui, ó, if I didn't study, I wouldn't have good grades. Se eu não estudasse, eu não teria boas notas, tá? Então, olha aqui. Aqui está o if. Coloquei o verbo aqui no passado. Só que é na negativa. Então, na negativa no passado, eu tenho que colocar o quê? O didn't. E depois o verbo na forma normal, tá? Que aqui também coloquei na negativa. Em vez de eu usar o would, eu usei o quê? Wouldn't. É a negativa de would, tá? Inverti a frase. Só inverti a posição, mas a forma de fazer é a mesma. O if está aqui, então o passado eu coloquei aqui, tá? A outra oração, oração principal, tá bom? Então o que vocês têm que prestar atenção? Onde está a condicional? Onde está o if? Tá? Condicional C. Onde está a condicional? Onde estiver, seja no começo ou no fim, tem que colocar o verbo no passado. A outra frase, que é a oração principal, você vai colocar o would e o verbo. Se for na negativa, você põe o wouldn't, né? E o passado, se for na negativa, você vai colocar o didn't, ok? Só isso, tá? Aí eu coloquei para vocês. Let's remember, simple past. Na forma afirmativa, se o verbo for regular, você vai colocar ed, tá? Agora aqui não, que no caso é um verbo irregular. Se o verbo for irregular, você vai usar a lista. No caso aqui o had, ele é o passado de have. Então eu usei a lista, tá bom? Então presta atenção que aquela listinha vai ajudar vocês de novo. Só que agora aquela listinha a gente vai usar o passado, não vai usar o particípio, tá bom? Então aquela listinha vai ajudar. Quando você tiver que colocar o verbo no passado, olha a listinha. Se o verbo estiver lá, igual no caso do have, eu mudei para had. Se o verbo não tiver, vai usar a regra do ed, tá bom? Negativa. No passado eu vou colocar o didn't e o verbo na forma normal. Só isso, tá? Então presta atenção aí, se é quando for passado, se é afirmativa, se é negativa, tá? Afirmativa, lembra, ou é de ou a lista que vocês vão usar, tá legal? E no caso, o would, que é o futuro do pretérito, né? Ele vai ser sempre usado junto com outro verbo e esse verbo vai estar na forma normal. Então, would help, vai colocar o would se é afirmativa e o wouldn't se for na negativa, tá? E para terminar, a gente tem uma observação aí, tá dizendo assim, na oração condicional, if clause, então agora, essa observação só serve para condicional, tá? Quando temos que usar o verbo to be no passado, nós vamos sempre colocar o were, tá? Por que eu tô falando? Vocês vão olhar a lista de vocês lá e vão ver que o verbo to be no passado, a gente tem was e were. Nesse caso aqui, a gente vai colocar o were em todas as pessoas. Se eu fosse, se tu fosses, né? Se nós fôssemos, tá vendo? Então eu tô falando subjuntivo. Então por isso que vai usar sempre o were. Tá legal? Então, isso, gente, presta atenção. Quando tiver que usar o verbo to be no passado, quando for na oração condicional, tá? Aí fala, professora, mas e se for na oração principal? É só colocar o would be, acabou, tá? Não é o would was, would were, não, would be, pronto. O verbo to be tem que ficar na forma normal dele, então é be, tá? Então, se for para colocar o verbo to be na oração principal, você vai colocar o would be. Se for para colocar o verbo to be na condicional, vai ser sempre o were, tá legal? Olha o exemplo que eu dei aí, ó.
If I were rich, I would help a lot of people. Se eu fosse rica, eu ajudaria muitas pessoas. Então, I were. Não é I was, vai ser I were. Depois, if you were rich, you would help a lot of people. Se você fosse rico, você ajudaria muitas pessoas. Então, tá vendo? Tanto em uma quanto em outra, eu precisei usar o verbo to be. E em qualquer uma delas eu usei o were. Então, nesse caso aqui, ó, if clause tiver que colocar o verbo to be, é o were. Tá legal? Põe o verbo to be como were. Se for usar o verbo to be na oração principal, é colocar o would be. Tá legal? Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Agora eu vou fazer um outro vídeo para vocês, para explicar agora os exercícios referentes a essa matéria. Então, eu já volto, nono ano.